Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem, se cuidando. Nós estamos na nossa terceira aula de átomo e hoje vamos falar sobre estrutura do átomo, né? Vamos lá. Nesse tema, nós temos o tópico formação de íons. Na formação de íons, a gente discute inicialmente a característica do átomo, né? O átomo, ele é eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas, que são os prótons, é igual ao número de cargas negativas, que são os elétrons. E com isso a gente tem a neutralidade do átomo. Porém, né, essa neutralidade ela pode ser quebrada. E com isso a gente tem uma espécie denominada íon. O que acontece com esse íon? Esse íon é um átomo que pode perder ou ganhar elétrons. E com isso, nós passamos a ter carga positiva e negativa, tá bom? Vamos lá. Quando um átomo perde um ou mais elétrons, ele fica com uma quantidade maior de carga positiva. Então, perder para a química é positivo. Atenção, perder para a química é positivo. E aí, com isso, ele se torna um íon positivo, denominado cátion. Ao contrário, ao ganhar um ou mais elétrons, então estamos ganhando elétrons agora, o átomo fica com uma quantidade maior de carga negativa e se torna um íon negativo, denominado ânion. Então, atenção, nesse último caso, nós estamos ganhando elétrons e isso faz com que a gente tenha uma carga negativa e temos o nosso íon ânion. Então, recapitulando, perder para a química é mais, ganhar para a química é menos. É o inverso do nosso dia a dia, porque a quantidade que fica em maior, né, no átomo, ela assume o sinal desse íon. Então, quando eu perco elétrons, eu fico com mais prótons. E os prótons são positivos, por isso que o perder é positivo. Quando eu ganho elétrons, que são negativos, a quantidade maior em carga fica negativa, porque eu ganhei esses elétrons. Por isso que o ganhar é negativo. E o que é essa carga do íon? Essa carga do íon, ela é o que a gente chama de valência. Ela é indicada por um número que a gente mostra o quanto foi perdido ou ganho desse nosso átomo para transformá-lo num íon. O sinal matemático positivo é utilizado no caso dos cátions e o negativo no caso dos ânions. Vamos pegar os exemplos. A gente tem o cálcio mais 2, que é o cátion de cálcio, que tem valência mais 2. Ele é bivalente, ou seja, os átomos de cálcio que perdeu 2 elétrons. Nós temos o nitrogênio 3-, que é o átomo de nitrogênio e vai ter valência menos 3. Ele é trivalente, ou seja, o átomo de nitrogênio que ganhou 3 elétrons. E no caso da valência menos 1 e mais 1, que é monovalente, é comum indicar apenas o sinal. Como, por exemplo, o sódio, Na, ele é um cátion monovalente de sódio e aí eu só tenho o sinal positivo. E o cloro menos 1, ele é um ânion monovalente de cloro e eu também só tenho o sinal negativo. Então, quando a valência ela é mais 1 ou menos 1, né, normalmente a gente não representa o número 1 e nos demais casos, perdendo 2, 3, até 4 elétrons ou mais, se for o caso, a gente consegue. Aliás, a gente deve representar pelo número, que representa o quanto de elétron ele perdeu ou ganhou, e a carga positiva, que significa perder, e negativa, que significa ganhar. Nessa representação que a gente está visualizando no vídeo, a gente tem 2 mais e 3 menos, 1 menos e 1 mais. Mas a gente também pode representar ao contrário, ou seja, a gente também pode colocar, em vez de 2 mais, mais 2. Em vez de 3 menos, menos 3. Em vez de menos 1, de 1 menos, menos 1. Em vez de 1 mais,
mais 1, que é exatamente a mesma coisa, ok? Vamos falar sobre a distribuição eletrônica agora, né? Já que a gente já viu que os elétrons, eles podem ser perdidos, né? A gente pode ganhar ou perder, na verdade. A gente vai falar sobre distribuição eletrônica. Isso tem a ver com o modelo de Bohr, né? Que quantifica, né, a nossa órbita do elétron na eletrosfera para explicar e justificar a estabilidade do átomo de Rutherford, que era o professor, né, de Bohr. E aí, com isso, a gente tem, então, níveis de energia quantificados ou quantizados, que são pacotes de energias prontas, né, que elas são constantes. E com isso eu tenho níveis de energia, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar no primeiro nível de energia. O primeiro nível de energia é como se fosse o primeiro andar do seu prédio, ou, né, de um prédio comercial, por exemplo, em que a gente tem a camada K, que representa esse primeiro nível, que a quantidade máxima de elétrons, que é máxima, tá? É 2. O segundo nível é o segundo andar. Eu estou no nível acima e mais afastado do solo, né? Eu tenho a camada L igual a 8, a camada M igual a 18, N igual a 32, o O também 32, o P 18 e o Q 8. A quantidade máxima de elétrons representa para a gente que a gente não pode passar desse valor, mas a gente vai, por exemplo, de 1 até 32 para a camada N. A gente vai de 1 até 18 para a camada P, tá? E assim sucessivamente. Então, os níveis de energia, eles vão do 1 até o 7. Então, são 7 camadas ou 7 níveis de energia que correspondem em ordem alfabética da camada K até a camada Q, sendo a K a mais próxima do núcleo, que é o nosso, como se fosse o nosso primeiro andar, mais próximo do solo, né, do térreo, até a camada Q, que é a sétima camada mais afastada do núcleo, ok? Então, vamos seguir agora falando sobre essas camadas e sobre os subníveis. Então, a camada K, como ela tem 2 elétrons, a gente vai utilizar o 1, tá? Vamos pegar essa tabelinha aqui como base agora, né? O 1 de primeira camada e o subnível S, que ele vai ter um expoente que ainda não está completo aí na tabela, que é S2, para representar 2 elétrons. A camada L, ela tem 8 elétrons, então ela vai ter o 2 de segunda camada, e aí nós temos 2s2 e 2p6, para representar os 8 elétrons. A camada M é a terceira camada, então vai ter o número 3 para representar a terceira camada. 3s2, 3p6 e 3d10, completando os 18 elétrons. A camada N é a quarta camada, que também vai ter o número 4 para representar o nível, né, a quarta camada. E aí nós temos o total de 32 elétrons, que vai ser 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. Esse somatório de elétrons vai dar os 32. Da mesma forma, a camada O também com 32, sendo agora a quinta camada. Então, o que diferencia é que agora na frente do subnível nós temos o número 5 representando a quinta camada. A sexta camada, nós temos 18 elétrons, que é o 6s2, 6p6 e o 6d10. E a sétima camada, nós temos 8 elétrons, que é o 7s2 e o 7p6. Tá? Vamos lá. E os subníveis são S, PDF. A gente pode falar numa brincadeira aqui que é sopa de feijão, SPDF. E nós temos a representação de um número quântico, só para dizer que o S é o primeiro, então é o 0, é a nossa origem, e a partir do S, na ordem SPDF, sopa de feijão, nós temos 0, 1, 2, 3. E a quantidade máxima de elétron vai de 2, 6, 10, 14, tá? Por isso que eu falei sobre esses expoentes, né, na nossa tabela anterior, ok? E esse diagrama é o diagrama de Linus Pauling, e aqui a gente tem a representação. O 1 é o número quântico principal, que representa a camada ou nível de energia.
O 2 é a quantidade de elétrons e o S é o nosso subnível, ok? Vamos então, vamos lá, então vamos continuar falando sobre o nosso diagrama de Linus Pauling. A gente tem a camada K representada por um S2, a camada L2, S2 e 2P6, a camada M, 3S2, 3P6 e 3D10, a camada N, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14, a camada O, 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14, a camada P, 6S2, 6P6 e 6D10 e a camada Q, 7S2. As setas em azul seguem o caminho energético, então a gente segue na seta sempre da ponta até a origem, e aí com isso a gente novamente faz um caminho, sempre indo de trás para frente. Então primeiro a gente tem um S2, na segunda seta o 2S2. Na terceira seta a gente começa de trás para frente o 2P6 e depois o 3S2. Na próxima seta 3P6 primeiro e depois o 4S2. Quinta seta 3D10, 4P6, 5S2. Depois temos 4D10, 5P6 e 6S2. Nós temos 4F14, 5D10, 6P6 e 7S2. Nós temos 5F14 e 6D10. Nós temos a ordem energética e com isso nós temos alguns exemplos do diagrama, que é o boro, por exemplo, Z igual a 5. Então nós vamos seguir a ordem energética 1S2, 2S2 e 2P1. Nós temos o 2P1 é o subnível mais energético para o boro. O cloro, que tem 17 elétrons, nós temos então um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5, somando 17. Os 5 elétrons mais energéticos estão na terceira camada, que é a camada 3P5. Nós temos o ferro. O ferro, nós temos a distribuição S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6, somando 26 elétrons. E a terceira camada está sendo representada, né, no subnível 3D, mas ele pertence ao quarto nível, que é o 4S2. Então, a terceira camada, que é o 3D6, é o subnível mais energético. O criptônio com 36 elétrons, somando os expoentes da distribuição, a gente vai chegar nos 36. E nós temos o subnível mais energético, 4P6. O que significa isso? O subnível mais energético é sempre o último a ser colocado na distribuição, independente se é ou não a última camada. E a última camada, ela é sempre o maior número que se encontra na frente desse subnível. Então, para a distribuição, por exemplo, do ferro, a gente vai perceber que o maior número é o 4S2. Então, o ferro se encontra no quarto nível, sendo 4S2 o último nível do ferro, mas o subnível mais energético é o 3D6, ok? Então, por hoje é só e tchau, tchau!